Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Santa Mônica. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, né? É o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O canal já tem mais de 260 vídeos, muitas informações, muitas ilustrações para que você consiga cultivar as suas plantas com maior informação, né, com um pouco mais de dados, tá? Para melhorar efetivamente o seu cultivo. Eu tenho aqui 15 playlists de vários assuntos: substrato, adubos, corretivos, ambiente de cultivo, rega e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos também nos playlists, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Seria muito interessante. Hoje iremos falar de um assunto bem interessante, né? É como posso cicatrizar os locais dos cortes que eu realizei nas plantas. Canela, cola, talco mineral, o que seria interessante para esta situação? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. No final a gente vai falar de um sorteio. Fique até o finalzinho que a gente vai falar de como que vai funcionar esse sorteio. Essa pergunta foi encaminhada por várias pessoas, então resolvi fazer esse vídeo e deixar aqui a minha opinião um pouco mais técnica sobre esse assunto. Fique até o final do vídeo que o assunto está bem interessante e a gente vai colocar aqui algumas ideias sobre esse procedimento. Todo dano, né, todo corte que vocês realizam nas suas plantas, né, vocês na verdade vão estar deixando uma abertura, né, um ferimento, né, para que pode ser, na verdade, uma porta de entrada para doenças, né, principalmente causada pelos fungos e bactérias, né? Então a pergunta da maioria das pessoas é: o que poderemos fazer com relação a essa situação? Busquei na literatura científica alguma coisa com relação a esse tipo de procedimento. Eu fiz alguns tipos de procedimentos com relação a esse fator. Eu vou comentar um pouquinho nesse vídeo o que na verdade a gente concluiu, porque muito pouca referência com relação a esse assunto a gente encontra na literatura científica. Normalmente essa situação ocorre por algum tipo de queda das suas plantas, das bancadas, né? Ou mesmo por cortes, né? Então você acaba cortando alguma parte da folha ou até mesmo fazendo a estaquia. Você está cortando e você acaba deixando, né, o ferimento exposto, tá certo? Então muita gente acaba efetivamente perguntando sobre essa questão. Esse tipo de ferimento, com poucos minutos, né, ela acaba secando e ela acaba se cicatrizando, tá certo? Então isso é uma coisa muito normal que acontece com as plantas, né? Queda de folha,
quebra de galhos, isso acontece a todo momento. Normalmente esse ferimento acaba se cicatrizando com o passar de alguns minutos. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? Eu tenho visto, principalmente com relação a essa situação, né? Principalmente aí colecionadores, né? De plantas, de orquídeas, né? Eles colocando, inclusive mencionando, né, sugerindo a aplicação de alguns produtos que eu vou citar aqui, né? Então, o pessoal tem falado muito sobre o pó de canela, né, aplicado no local do ferimento, tá? O próprio talco mineral, ok? Até colas, né? Até vários tipos de colas que eu vi o pessoal já mencionando, colocando, né, aplicando no local do ferimento. Professor, isso é efetivo? Funciona mesmo, né? Vale a pena fazer esse tipo de procedimento com esses produtos? Eu nasci em ambiente de produção, tá certo? Nós trabalhamos com muitas frutíferas, né? Avicultura e até floricultura nos últimos anos, né? Então, eu mesmo trabalhei, né, com a poda, né, dos pessegueiros, né, das nésperas. Então, nós realizávamos muitos trabalhos com relação, digamos assim, a podas, né, e corte dos materiais, né, galhos, folhas e assim por diante. Também eu trabalhei muito na podas, né, na divisão, né, dos rizomas das orquídeas, ok? Além disso, fazíamos cortes constantemente de hastes florais, né? Principalmente aí, as rosas, né? Principalmente para maços, né? E buquês. Mas confesso a vocês que eu nunca utilizei nenhum produto, né? Com relação à cicatrização, algum desses produtos, como eu mencionei e como eu escuto, né? E também vejo aqui nos canais, tá certo? Então, esse é um relato verdadeiro, né? Eu não conheço produtor que faça uso, né, dessas metodologias, tá? Mas acredito sim que esse trabalho, né, possa funcionar sim, tá certo? Eu acredito que pequenos colecionadores, né, aquelas pessoas que têm poucas plantas podem sim fazer uso dessa metodologia, tá certo? Mas eu ainda acredito que não há necessidade, desde que você utilize tesoura de poda esterilizada, né? E mantenha a situação ambiental, a sua situação benéfica para as plantas, né? Você não vai fazer isso, por exemplo, numa época extremamente chuvosa, né? Porque aí sim o ambiente favorece, né? Para que as problemáticas como fungos e bactérias consigam penetrar, né, no local do corte, tá? Mas eu acredito que se você utilizar uma solução, tá, da água sanitária 20%, 20 a 30% já seja suficiente, tá certo? Então, nessa solução, ok, você poderia pincelar o local onde você realizou o corte. Eu acho que é mais do que suficiente, principalmente porque no caso do hipoclorito, né, o produto acaba evaporando pouco tempo depois. O hipoclorito, né, nessa ocasião, ela cicatriza com muito mais velocidade do que esses outros produtos. Eu aconselharia você utilizar, no caso, essa solução de hipoclorito, porque é muito barato, né, tá certo? E muito funcional. A gente já fez isso, né, com os trabalhos nossos de rosas do deserto, somente para fazer essa verificação, tá certo, com relação à cicatrização, o tempo de cicatrização. Foi bem eficiente, nós não perdemos nenhuma planta com relação a isso. E principalmente porque esse produto, depois de um certo tempo, acaba se inativando, né, acaba se evaporando, né, no caso o cloro aí. Mas
como eu sempre disse, né, se você não viu o meu vídeo sobre a tesoura de poda, eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem clicar e assistir, seria muito interessante. E eu sempre comento, né, as tesouras de podas que vocês devem utilizar, tá? Ou materiais que vocês devem utilizar, utilize os materiais indicados para isso, tá? Então são tesouras de poda e não é tesouras de cortar o papel. Eu tenho visto muitos vídeos, né, do pessoal cortando as plantas com tesoura de cortar o papel. Isso esmaga, tá, a parte onde você está realizando o corte, e isso vai favorecer sim, tá, não o local, mas você vai triplicar, quadriplicar o local, tá, para que haja contaminação, ok? E além disso, né, fazer a esterilização regularmente das tesouras de poda quando você for cortar outra planta, para que não haja, né, a transmissão de viroses e outras problemáticas. Você que utiliza, por exemplo, qualquer uma dessas metodologias, utilizando o pó de canela e outros produtos, até pode continuar utilizando, mas eu acredito que não haja necessidade, tá certo? Até mesmo porque pó de canela é caro, né? Não é tão barato, tá certo? Então você pode utilizar essa metodologia que eu comentei aqui, né, da água sanitária diluída, que você vai conseguir o mesmo efeito, tá certo? Eu solicito a vocês que continuem encaminhando, né, as suas perguntas, sugestões, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal e ajuda muita gente aqui, tá, que tá entrando, né, aqui no nosso canal, tá? A pedido de muitas pessoas, né, aqui pelo canal mesmo ou pelo meu Instagram, a gente vai fazer o sorteio desse livro aqui, tá certo? Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Para que vocês participem desse sorteio, vocês vão ter que me responder aqui no YouTube a seguinte pergunta, tá certo? Você acha difícil o cultivo das orquídeas? Tá? Responda essa pergunta, tá? Aqui pelo YouTube. A gente vai fazer esse sorteio no dia 10 de abril, ok? Só vão estar concorrendo as pessoas que responderem essa pergunta, ok? Como em todos os vídeos, nós dedicamos os vídeos para entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe crianças, né, e adolescentes de abuso sexual. Infelizmente, isso tem agravado muito no nosso país e essa entidade está precisando muito do nosso apoio, do seu apoio. Vocês podem doar alimentos, vocês podem doar qualquer coisa, tá certo? Que possa auxiliá-los, ok? Eu vou deixar aqui no próximo slide o contato. Se você puder, por favor, ajude a essa entidade também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.